Evangelho de João, capítulo 13. Todos acharam? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vis, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavras do Senhor para o nosso coração. Amém. Amém. Na semana passada, continuamos o tema sobre família. Falamos que a família é uma instituição criada por Deus, mas que também era uma oportunidade de nos reconciliarmos. O lar representa a reconciliação. E usamos o texto de Gênesis 45, onde José se reconcilia com seus irmãos, o qual o havia traído, vendido. Falamos sobre reconciliação, sobre perdão, que o lar é o local da reconciliação dos irmãos, com os que estão aqui na casa, e também com Deus. Hoje falaremos, no contexto ainda de nossas famílias, falaremos sobre servir. O primeiro ato de servir vem de casa. Então, podemos dizer que o tema hoje é servir. O exemplo vem da casa.
Há 2 anos atrás, meu irmão mais novo, Juninho, que também é seminarista, da 8ª IPI de Sorocaba, meu irmão se casou com a Bia, minha cunhada. E foi uma cerimônia muito linda, foi numa chácara, a céu aberto. Eu e a Natália estávamos muito bonitos, na verdade, Natália, a gente estava muito bonito, éramos os padrinhos daquele casamento. E algo chamou a atenção naquele casamento. Logo após as trocas de alianças, onde meu irmão e a minha cunhada fizeram seus discursos, jurando fidelidade, amor. Logo após isso, essas declarações e a troca das alianças, o primeiro ato que eles tiveram depois de casados, naquela cerimônia, foi um acontecimento que nunca vi em outros casamentos. Meu irmão, pegou uma bacia, lavou os pés de minha cunhada. E depois minha cunhada, pegando a mesma bacia, lavou os pés do meu irmão. Prática incomum em nossos casamentos, não é verdade? Geralmente nós não vemos isso. Mas isso demonstrou uma simbologia significante para quem estava assistindo. Tanto para o casal, meu irmão e minha cunhada, quanto para todos nós que estávamos vendo aquela prática. O primeiro ato, depois de casados, foi lavar os pés um do outro, servir um ao outro. Dentro desse acontecimento atípico, podemos dizer então que uma história, um exemplo que nós pegamos dessa cerimônia é entender que servir começa no próprio casamento. Servir começa dentro de casa. Servir começa com a nossa família. Pois se nós servirmos uns aos outros, os nossos relacionamentos, com quem que seja, serão frutíferos. O próprio Senhor Jesus demonstrou isso aos seus discípulos. Eu que sou mestre, lavo os pés de vocês, da mesma forma vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Vocês precisam servir uns aos outros. Quando nós remetemos aos dias atuais, ao nosso mundo contemporâneo, servir se tornou algo ultrapassado. Na escala, na corrida de quanto mais se tem, mais se possui, melhor é, esse mundo enxerga dessa forma hoje, parece que servir se torna algo... servir dá prejuízo. Você vai perder tempo, você vai perder disposição, você vai sair perdendo se você for servir ao outro. Quanto mais alguém da família. Por quê? Porque no mundo competitivo de hoje, sempre queremos estar em primeiro lugar em tudo. Sempre queremos estar à frente das pessoas. Sempre queremos estar à frente de nossa família. Não queremos mais atender às necessidades da família. Não queremos mais atender às necessidades dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos filhos. Nós queremos atender às nossas próprias necessidades. Se for para servir alguém, que seja o meu ego. Infelizmente, os dias atuais estão dessa forma. Dias onde cada vez mais se quer o lucro. E quando nós falamos em servir, as pessoas remetem a prejuízo. Voltamos ao contexto da história de Jesus nesse momento. Aqui é celebrada a festa da Páscoa. Foi os últimos instantes de Jesus antes de sua crucificação. E o texto deixa claro para nós, Jesus sabia quem era o traidor. Jesus sabia que ele haveria de sofrer algumas horas depois. Jesus então passa a ensinar lições muito valiosas antes de sua crucificação. Vamos pegar
talvez pegaram uma parte daquilo que Jesus estava sentindo naquele momento, sabendo que o traidor estava à mesa, sabendo que ele seria crucificado. Pegaram um pouco dessa emoção de Jesus e colocaram um pouco no nosso interior, momento de aflição, momento onde ele saberia que estaria sendo crucificado, momento muitas vezes de angústia. Mas Jesus, diante disso, em sua última noite com os discípulos antes da crucificação, ele deixou várias lições valiosas. A Bíblia vai nos dizer que Jesus amou os seus e os amou até o fim. Tamanho amor de Deus para os seus discípulos, tamanho amor de Deus para as pessoas deste mundo, que ele resolveu dar uma lição de amor. Tirou a parte de cima de suas vestes, de sua roupa, pegou um pano, pegou uma bacia e uma jarra e começou a lavar os pés dos discípulos. Curioso fato, Jesus foi quem convidou os discípulos àquela casa. O anfitrião daquela casa era Jesus. O convite dado aos discípulos foi de Jesus. Imagine agora você numa festa de aniversário de uma pessoa muito querida sua, e quando todo mundo vai cantar os parabéns para aquela pessoa pega uma bacia e fala: olha, eu sei que hoje é o meu aniversário, mas eu quero lavar os pés das pessoas que estão aqui nessa festa. Será que nós fazeríamos isso? Será que eu faria isso? No meu aniversário, um bolo só para mim. Olha só. Será que nós faríamos isso? Jesus foi alguém que serviu os seus discípulos, serviu a sua própria casa. Alguém que se dispôs a lavar os pés dos seus discípulos. O ato de servir começa então de Jesus, e ele apresenta isso para nós hoje. E nós podemos remeter o ato de servir, de lavar os pés, de muitas vezes nos humilharmos uns aos outros. Nós podemos pegar isso e colocar dentro do nosso lar. Nós temos servidos a nossa casa, temos servidos aos nossos pais, avós, tios, tias. Temos dado ouvido àquelas pessoas que muitas vezes precisam ser ouvidas dentro de nossa casa. Ou a gente quer ser servido, ou a gente quer ter a figura do Pedro, que não quer somente lavar o pé, quer lavar a cabeça, as mãos. São reflexões que nós precisamos parar para pensar, pois muitas famílias estão sendo fragmentadas no nosso contexto. Muitas vezes de pessoas que não querem servir. Muitas coisas de pessoas em nossas famílias que não gostam de servir, não se dispõem a servir aos da casa, só querem ser servidas. Isso remostra no atual cenário dos nossos casamentos. Segundo o IBGE, entre os anos de 1984 até o ano de 2019, a proporção de estimativa é que a cada 3 casamentos, 1 se torna um divórcio. Aumentou-se o número de divórcios no nosso país. Muitas vezes, não estou generalizando aqui, mas muitas vezes o casal que sobe ao altar não se dispõe a servir um ao outro. Isso é um dos problemas. Eu sei que tem vários problemas. Eu sei que tem um vasto número de problemas dentro dos nossos casamentos. Eu só sei disso depois que eu casei. Não tinha a proporção da ideia dos problemas do nosso casamento. Mas entendemos que quando nós servimos um ao outro, nós temos força e disposição vinda diretamente de Deus para nós. Quando nós entendemos que dentro do nosso lar não estamos atendendo às necessidades
dos nossos familiares, nós não estamos seguindo o exemplo de Jesus. Está na moda falarmos que estamos numa sociedade líquida, uma sociedade onde nada é concreto. Tudo se vai entre as nossas mãos, entre os nossos dedos. Família tem se tornado líquida. Não temos mais tato para sentir os desafios da família. Quando percebemos, as pessoas vão embora. Quando percebemos, muitos dos nossos familiares não querem saber de ter uma família, não querem saber de atender às necessidades da nossa família. A lição deixada por Jesus nos ensina algo muito importante. Ensina algo dentro de nossas famílias. Jesus ensina sobre hierarquia nesse momento. O mestre que se dispôs a se humilhar e lavar os pés dos seus discípulos. Tamanha importância da figura do líder, do mestre, em algo tão humilde. Dentro de nossas famílias, essas práticas aprendidas de servir um ao outro, elas precisam ser nítidas no nosso cotidiano, dia após dia, atendendo às necessidades uns dos outros, a começar dentro de nossa casa, dentro do nosso lar. É no cotidiano onde Deus se faz presente. É no cotidiano onde nós podemos demonstrar as lições aprendidas, vindas do nosso Senhor Jesus. Podemos dizer então que o lar é o nosso beabá para servir. É dentro do lar que nós começamos a ensinar os nossos filhos, as nossas filhas, como é atender e servir. O primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem. É isso que está escrito, em Êxodo. Sabe por que está escrito isso? Na comunidade daquela época dos hebreus, o pai tinha os seus filhos, e os filhos que respeitavam o próprio pai, eles estavam ali junto com o pai, trabalhando. Depois de um certo tempo, aquele pai, dono daquelas terras, envelhecia. Ele não conseguiria mais administrar aquelas propriedades dele. Então ele passa para o primogênito, para o filho cuidar. E assim, quando o pai já está idoso, o filho começa a cuidar do pai. Agora, imagine essa cena: o pai que cuida do filho, o filho que cuida do pai, o filho que cuida do neto e o neto que cuida do pai. Você vê a sequência disso? Mesmo o pai sendo pai, ele vai ser cuidado pelo seu filho. Prolongar os dias na terra é isso. O pai que é cuidado pelo filho. Quando é que nós cuidamos dos nossos avós hoje? Não é verdade? Quando é que nós servimos aos nossos avós? Para que prolongue seus dias na terra é isso. Um cuida do outro. O pai cuida do filho, o filho cuida do pai. Quando o pai envelhece, o filho começa a cuidar do pai. Entendemos então que dentro da hierarquia que Jesus estabeleceu, todos somos iguais. É claro, o Senhor Deus está acima das nossas vidas. Ele é tudo em nossas vidas. Ele é o centro de nossas vidas. Mas Jesus ensina que até mesmo Ele serviu aos seus filhos. Convida você a servir a quem está em sua casa hoje. Atender às necessidades daqueles que estão em seu lar. Convida você a obedecer os ensinamentos de Jesus, a servir uns aos outros, a dar o primeiro passo. Pois todos nós sabemos que o exemplo vem da onde? Vem de cima, vem dos céus. O exemplo vem do Senhor Jesus.
Concluindo essa mensagem, irmãos, possamos usar de exemplo a figura de Jesus em nossas famílias, a figura de Jesus em nossa igreja, servos uns dos outros. Você sabe quem é que lavava os pés dos convidados? Muitas vezes era o escravo. E muitas vezes o escravo, ele era tão orgulhoso que ele mandava seu próprio filho. Olha, eu sou orgulhoso demais para lavar os pés dos convidados. O escravo de quem era dono da casa. Então o escravo mandava o seu filho. Olha, é muito vergonhoso lavar os pés. Vai lá, filha. Muitas vezes acontecia isso. Diante da humilhação de lavarmos os pés das pessoas. Jesus não se deixou levar por isso. Jesus nos ensinou. Gostaríamos que isso acontecesse dentro de nossos lares e dentro das nossas igrejas. Se você está disposto a servir, esteja preparado, pois o Senhor tem abençoado os seus filhos e suas filhas que obedecem aos seus ensinamentos. Convido você a entender que dentro do nosso lar existem pessoas importantes, os pais, pai, mãe, provedores, tanto economicamente, quanto provedores de amor, de bondade, mas saiba que os filhos também são importantes. Dentro da casa há uma hierarquia, mas o Senhor Jesus nos convida a olharmos como pessoas iguais, pessoas que têm tudo em comum dentro de nossas casas, servos uns dos outros. Jesus nos ensinou isso, que possamos então aprender com Jesus e também fazer da mesma forma como Jesus fez. Amém? Amém.